Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Há um tempo atrás, não muito distante, nós tínhamos no Brasil uma região, um estado de Minas, que ficou conhecido como o Triângulo dos Doentes Mentais. E esse pessoal era encarcerado, eu estou usando essa palavra porque não era hospitalizado, eram pessoas que nem deviam, muitas delas nem deviam estar naqueles hospitais, mas eram colocadas naquele lugar. E não tinha diferenciação entre quem tinha problemas emocionais, outros tipos de doenças mentais, e havia um preconceito. Passaram-se os anos, nós ainda estamos vivendo muito preconceito em relação a patologias mentais. O que é saúde mental? O que é patologia da saúde mental? E hoje quem vai falar conosco para poder tentar desmistificar e até tentar reduzir esse preconceito que as pessoas têm, é o psicanalista Igor Capelato. Igor, tudo bem com você? Bem-vindo ao Freudcast. Olá, tudo bom? Obrigado aí por mais um convite ao Freudcast. Um tema importante, Mês passado foi o mês aí o Janeiro Branco da saúde mental. Eu falo que é só o primeiro mês, porque tem que ser todos os meses do ano, Todos os dias, todas as horas, porque o ser humano é saúde mental, O corpo é, vamos dizer assim, é o nosso suporte que carrega a bateria principal, que é a saúde mental, Que é a nossa mente, a nossa psique, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é isso, Igor? A forma como nós reagimos a esses sentimentos, a essas emoções, como nós descarregamos, vamos assim dizer, é o que nos faz estar entre os neuróticos, os histéricos, os psicóticos. Como que é essa história? Mas eu quero começar perguntando o seguinte: por que ainda hoje no Brasil a saúde mental ou as patologias mentais, vamos pegar a patologia mental, ainda é tratada com muito preconceito? Eu acabei falando da história lá de Minas, porque quando você lê essas histórias e você vê as fotos de como os doentes mentais, e alguns nem eram, estavam colocados nesses hospitais, é de doer o coração, vamos assim dizer, de doer a alma. Aí houve todo um movimento no Brasil para poder tirar esses pacientes dos hospitais, de incluí-los novamente na sociedade. Houve uma discussão muito séria, assim, foi um debate muito grande no Brasil. Esse histórico, ele ajudou a gente a reduzir o preconceito que ainda existe? Bom, vamos pensar primeiro, como que surge o preconceito, para a gente entender por que houve essa história aí tão triste, tão pesada, O preconceito, ele é nada mais, nada menos do que um medo que se transforma num ódio, Um ódio que é, vamos dizer assim, uma ferramenta de defesa desse medo, para não assumir o medo, Mas é o medo de lidar com o desconhecido, A pessoa estava surtando lá, estava tendo uma crise, as pessoas não sabiam o que fazer, E elas tinham medo, porque não sabia se aquilo era transmissível ou não era. Estamos falando aí lá do período de Idade Média, e isso veio, na história da humanidade, foi carregado na história da humanidade. A pessoa tem doença mental, ela era chamada de louco, Uhum. O louco é aquele que tem um distúrbio e ele pode a qualquer hora cometer um crime, cometer um atentado, cometer alguma coisa ali que coloque em risco a vida dos demais. Só que a loucura era generalizada para todo tipo de patologia psíquica. Qualquer distúrbio, se tivesse uma depressão, se tivesse uma melancolia, um estado de melancólico, tivesse uma raiva, tivesse uma crise ali histérica, era
considerado louco, né? E aí, vamos dizer assim, os transtornos, né, que antigamente eram considerados como síndromes, né, ou então até considerado com outros nomes até mais agressivos, eles foram todos catalogados nesse padrão da loucura. Então, a luta que se fez no Brasil, principalmente, para se tirar esse lugar do louco, né, o manicômio, que é esse lugar de encarcerar mesmo, como você colocou muito bem, né, encarcerar o sujeito, era uma maneira assim, a gente prende o sujeito, coloca lá a camisa de força e ele não vai colocar ninguém em risco. Só que nós estamos esquecendo de cuidar, né, desse sujeito. Na verdade, estavam aqui estabilizando. É a mesma coisa que você dá um medicamento e deixar a pessoa ali apática pelo medicamento, ao invés de cuidar do real problema. O que está causando esse transtorno no sujeito, né? O que leva esse sujeito a ter esse comportamento, né? E hoje eu acho que mudou muito, mas ainda estamos numa luta muito grande, porque se fala em saúde mental hoje, não se fala na palavra saúde. Se fala em saúde mental, fala assim, tá cuidando de louco, tá cuidando de pessoas com problemas. Então a gente transformou aquilo que é natural do ser humano, da psique humana, em problema. Angústia é normal, todo ser humano vai ter angústia, porque a gente faz parte da nossa composição, né? Faz parte do ser humano, né? Todo ser humano vai ter angústia, vai ter tristeza, vai ter mágoas, vão ter problemas psíquicos, porque a gente tem um cérebro, a gente tem uma mente e nós estamos sujeitos a ter problemas, né? Nascer com alguns distúrbios, com algumas dificuldades e aprender a lidar com elas. Só que quando a coisa é mais física, mais corporal, né? Vamos dizer assim, tem um problema lá, o braço que tem uma dificuldade, tem um defeito, a perna que tem um defeito, a gente resolve de alguma maneira mais direta, assim, e respeita mais do que a deficiência que é mental, porque a deficiência mental ainda carrega, infelizmente, um problema da loucura e carrega um problema maior, que eu acho que é um ponto importante aí que a gente vai conversar hoje, que é a dificuldade das pessoas compreender, entender o que é esse problema que ora era chamado de deficiência, depois de transtorno, mas que, vamos dizer assim, são as dificuldades mentais. É isso que eu gostaria que você pontuasse para a gente. Qual é a diferença, né, entre transtorno, sintoma, e no Brasil hoje, o que configuraria, por exemplo, depois a gente vai falar do burnout, mas, por exemplo, enquanto você estava me falando, eu fiquei pensando que no passado, às vezes as pessoas internavam porque elas não conseguiam lidar, e aí você falou do preconceito, outras internavam porque tinha casos, assim, de menina que estava grávida e não sabia como lidar com a gravidez da menina solteira, botava naquele hospital. Só que hoje, eu fiquei pensando, nos dias atuais, na contemporaneidade, em que você já não faz mais isso, mas nós temos, por exemplo, 2 tipos de pacientes, que é o esquizofrênico e também aquele que vive no estado limite do borderline. Quando você lida com esses 2 pacientes, a família não sabe como lidar. Então, às vezes, a família também gostaria de internar. Eu já recebi, assim, muitas pessoas perguntando se tinha hospitais para poder internar esquizofrênico, porque não sabe lidar. Então, responde para mim primeiro, a diferença entre transtorno e sintoma, e depois como lidar com essa coisa da família também, ter que lidar com esses diagnósticos, com esses pacientes que são imprevisíveis, né, Igor? Com certeza. Bom, a diferença é pensar que transtorno é a maneira de diagnosticar, de dar um laudo, né, para aquele comportamento que o sujeito está tendo, né? Comportamento que foge ao que consideramos, entre aspas, como normal, como que seriam os lúcidos, seriam talvez os neuróticos. Mas a gente considera transtorno porque é uma mudança de comportamento, né? A palavra transtorno, eu falo que ela não é muito bem-vinda, porque o sujeito não está transtornado, o sujeito está com alguma dificuldade de lidar, né? E é uma dificuldade de lidar com algum problema, né? Nós sabemos aí que algumas situações aí gravíssimas, como, por exemplo, um autismo, nem sempre
E a gente precisa saber diferenciar. Nem sempre o sujeito, mas nasceu autista, então a gente tem que aprender a lidar com esse autismo dele, mas às vezes o autismo é uma representação ou um sintoma de algum trauma, né? Tem quantas e quantas situações psíquicas que são, na verdade, sintomas de traumas. Então, o que é o sintoma? O sintoma é um comportamento que o sujeito tem decorrente de um trauma, decorrente de alguma situação que aconteceu e barrou ele de ter um bom desenvolvimento psíquico, às vezes na adolescência, mas a maioria das vezes na infância, principalmente na primeira infância. Então, a gente precisa entender o sintoma para entender o que causou esse transtorno no sujeito. O que causou 2 transtornos que estão em moda agora. Eu falo em moda porque está todo mundo diagnosticando TOD e TOC. TOD e TOC parece que está na moda. Só que a maioria dos TOCs são, na verdade... Nossos ouvintes, o que é o TOD e o que seria o TOC? Vamos colocar assim, o TOD é o transtorno opositor, né? E o TOC é o transtorno de comportamento. Eles fazem com que o sujeito tenha uma dificuldade de lidar com situações de risco, situações pesadas, situações angustiantes, situações nas quais eles têm que enfrentar alguma dificuldade. O TOC tem aparecido muito, e o TOC é aquela coisa da repetição. O TOC tem aparecido muito com esse lugar da repetição, porque o sujeito começa a criar algum mecanismo para ele evitar ou para ele se colocar numa repetição e não pensar no problema que ele está tendo, porque os problemas são muito pesados. Só que cada sujeito tem um trauma diferente, né, que vai causar esses sintomas. Cada sujeito tem um trauma diferente. E a gente não pode generalizar. A vantagem de se ter um diagnóstico como TOD, TOC ou qualquer outro diagnóstico, que a gente vai pegar lá no CID-10, CID-11, vai pegar lá no MSD ou em outros órgãos que fazem essa categoria, é para você poder fazer um relatório, por exemplo, fazer um diagnóstico que facilitador para que você encaminhe para um terapeuta, poder... foi encaminhado porque está tendo esse comportamento. E poder, de repente, um psiquiatra poder saber uma determinada medicação. Mas nós temos que lembrar que, assim, por exemplo, um paciente que tem o transtorno aí de comportamento, nós vamos pensar que cada um, pode ser que às vezes a manifestação seja similar, mas cada um tem um motivo diferente para esse transtorno acontecer. Essa é a lógica, vamos dizer assim, dos sintomas. Você pensar em sintomas, você pensa assim, o que causou esse sintoma? O que causou esse problema? E eu acho que aí entra a grande questão dessa dificuldade de lidar com os problemas, como você falou dos pais, porque os pais vão ter que compreender que esse transtorno ele não é algo que eu vou medicar só. A medicação ela é auxiliadora da psicanálise, da psicologia, né? E também aí da pedagogia. Pedagogos, TOs, psicólogos e psicanalistas só vão conseguir trabalhar em alguns casos específicos se tiver a medicação. Mas não são todos os casos, não é assim também, porque tem um transtorno de déficit de atenção, tá com a medicação lá. Não, peraí, vamos tentar entender qual é a causa, né? Porque às vezes a causa é uma angústia brava, vamos pensar num adolescente ou numa criança que os pais estão separando. Imagina ele sair de casa com o pai e a mãe separando numa briga assim, pesada na frente dele e ele chegar na escola. Ele não vai prestar atenção numa aula de matemática, numa aula de física. E aí não é transtorno não é déficit de atenção, né? É uma outra angústia, né? Aí é uma angústia é uma que falta causa... de atenção, mas não ligada àquele problema, né? Aquele problema, justamente. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, os pais não sabem como lidar, porque o problema vai sempre caindo para eles também, né? Então, existe, primeiro, o não aprendizado, porque a gente não educa o ser humano sobre transtornos, sobre como lidar com
problemas psíquicos. Ninguém ensina isso para a gente olha, né, a gente aprende quando a gente é lá adolescente, e os pais aprendem para educar os filhos, com os seus pediatras ali, ó, como alimentar bem, como fazer os exercícios físicos corretos, como manter a postura, tudo isso a gente aprende, mas a gente não aprende a cuidar da mente. Isso ninguém ensina, né? Agora, Igor, quando a gente dá esse diagnóstico fechado, né, sobre um paciente, não tem um risco de você rotular o paciente? Generaliza, né? O problema é a generalização, porque, como eu falei, você fala que tem toque, você tem 5 crianças diagnosticadas com toque. Cada uma vai ter uma causa desse problema totalmente diferente. E alguns você não vai tratar com o mesmo tipo de medicação ou com o mesmo tipo de terapia. Você vai buscar um outro caminho para poder entender o que é que esse paciente está trazendo como causa do seu problema, né? E aí eu coloco mais uma vez os pais, porque os pais não sabem, né? Como eu estava falando, não aprenderam. Os pais têm essa dificuldade de pensar, pô, a gente precisa também de terapia para poder entender, porque se teve uma causa lá atrás, a gente entendeu o que foi que provocou essa causa e como lidar com essa causa, com esse trauma. Pois é. E mais uma questão só para pontuar aí, que é importante, a gente não está negando o tratamento de internação. A gente está dizendo que são casos muito específicos que realmente precisam. Quando que a gente precisa de um caso de internação? Quando a família está em risco real. O que é o risco real? O risco real é assim, se meu filho for dormir, o outro que tem o surto psicótico pode matá-lo. Ou eu posso estar brigando com meu filho ou com meu pai e, de repente, puxar uma arma, puxar alguma coisa, porque ele tem esse transtorno e ele não consegue controlar. São casos muito específicos, quando tem esse risco real. Quando não tem o risco real, vamos pensar, não tem motivo de internação, porque a internação vai justamente provocar mais angústia naquilo que muitas vezes é a causa do problema. Quando você falou do sintoma, né, da gente poder investigar para poder entender, né, o que causou o problema, isso você só vai entender numa terapia, uma sessão de análise, né, e isso custa, Igor, e nem todo mundo tem dinheiro para poder pagar. A gente sabe que tem um monte de gente pedindo aí o custo social, pagar as clínicas sociais para poder atender. Você acha que a pandemia e com as sequelas, principalmente de ordem de depressão, de ordem mental mesmo, né? O fato das pessoas ficarem em casa, as síndromes que acabaram surgindo por conta da pandemia, tem forçado o Estado a repensar a saúde mental no sentido de transformá-la e mais acessível? Como que você está vendo? Você acha que isso vai ser um divisor ou você acha que não? Deveria ser, eu espero que seja um divisor. Primeiro, porque a gente tem que repensar, inclusive assim, eu fiz várias lives, participei de vários projetos aí que a gente usa o termo saúde mental, porque é o termo que possibilita vamos dizer assim, a pessoa que não tem conhecimento poder ter um pouco de conhecimento, poder entender do que eles estão falando. Não vai ser uma live de nutricionismo, não vai ser uma live de educação física, porque se a gente colocar só saúde, vamos pensar em inúmeras possibilidades, menos a mental, né? Por isso que se usa até hoje, inclusive a organização que fundou o Janeiro Branco, né, que criou o Janeiro Branco, eles falam muito disso também, né? Quanto que foi necessário usar o termo mental, mas se a gente for pensar, a gente falar em saúde é mente e corpo junto, né? Não dá para desveicular. O corpo precisa de alguns tratamentos para a mente estar saudável e a mente precisa de alguns tratamentos para o corpo estar saudável. Então a gente não tem como desveicular. Então o governo precisa começar a pensar em medidas em que cuidar de um sujeito é cuidar corpo e mente. Então, a mente deveria fazer parte já do tratamento, né? Já deveria fazer parte. E o que a gente tem visto aí, como você falou, o pessoal pedindo aí para fazer terapia, mas se pode fazer numa demanda social. Existem vários órgãos, a gente sabe dos CAPs, das instituições, das universidades, em Campinas nós sabemos da Unicamp, que tem esse tratamento
psiquiátrico, psicológico e psicanalítico para oferecer. Tem aqueles grupos que faziam as terapias de praça, muitos estão fazendo online e oferecendo essa demanda do online gratuita. Porém, ainda existe esse preconceito que a gente estava falando, que faz com que as pessoas não busquem. Então, eles usam, de certa forma, as medidas aí que deveriam estar auxiliando a ampliar o número de psicanalistas e psicólogos nos atendimentos, elas começam a usar um argumento, e eu já vi várias pessoas da área da política usando esse argumento, que assim, mas não tem tanta procura assim, para a gente poder ampliar. Não existe a procura, a pessoa só procura quando ela está surtada. Ninguém procura quando está angustiado, ninguém procura quando está preocupado se vai passar ou não vai no vestibular. Então, essas procuras não são necessárias. Então, assim, o que eu vejo esse divisor agora é começar a mostrar que todo mundo merece esse tipo de tratamento, né? E colocar isso como parte do SUS, parte dos órgãos aí que cuidam como um médico qualquer, né? Que está ali de qualquer outra área. Recentemente nós tivemos no Brasil, né, a possibilidade do funcionário que estiver com síndrome com o burnout, né, ser afastado do ambiente de trabalho. Mas isso demorou muito tempo. O que te levou a isso, o Igor? Como que houve esse reconhecimento? No Brasil se fala muito das pessoas que lutaram, né, os grupos, as instituições, as associações de psicanálise, os conselhos de psicologia, que lutaram muito por conta da demanda de pacientes com burnout. Quantidade de pacientes com burnout, e aí um paciente com burnout, às vezes ele precisa, o primeiro passo que ele precisa é o afastamento, né, daquilo que está provocando. Ele tem que sair da fogueira, como eu costumo falar. Se não sair da fogueira, vai continuar queimando, né? Então, ele precisa do afastamento. Então, esse foi um dos grandes motivos. Mas a gente sabe aí na história de alguns países que o burnout se tornou um regulamento, assim, uma lei, né? De quem está sofrendo burnout tem o afastamento para fazer o tratamento e depois poder voltar ao trabalho com uma demanda diferenciada do trabalho. E isso só foi possível e só começou a acontecer em alguns países aí pela demanda de suicídio, né? Pelo índice de suicídio decorrente de problemas do trabalho, decorrente do burnout. Pois é, e era isso que eu ia te perguntar, porque muitas pessoas, elas acabam adoecendo por conta da pressão do trabalho, por conta da chefia, dela não saber lidar com as cobranças, né? Como que você pode ter saúde mental, Igor, no ambiente de trabalho, ou melhor, né? O que as empresas deveriam fazer para investir em saúde mental dos trabalhadores? Eu digo que o primeiro passo para toda empresa, pode ser uma clínica de atendimento, pode ser um comércio, pode ser uma indústria, não importa qual seja o tamanho do seu lugar de trabalho, né? Você tem que pensar primeiro no sujeito enquanto sujeito, pensar nas pessoas, pensar na saúde das pessoas e depois pensar na demanda de trabalho. Um sujeito com saúde mental, ele pode trabalhar 4 horas e render o que o sujeito de 12 horas sem saúde mental vai render. Então, se a gente for pensar até na questão capitalista, a questão de mercado de trabalho, é favorável o sujeito com uma boa saúde. Um professor com uma boa saúde mental, ele dá uma aula de meia hora e ele consegue ensinar o que um professor com problemas de saúde mental vai levar 2, 3 horas e às vezes não vai conseguir dar aula, às vezes vai estar angustiado. E se um dia o professor chegar angustiado para dar aula, porque teve um problema, alguém na família muito próximo, um filho, uma esposa, morreu de um marido, morreu de Covid, por exemplo, a pessoa está precisando fazer o luto. Se ela deixar de dar aula 2, 3 semanas e depois ela voltar a dar aula saudável, é melhor do que ela ser forçada a dar aula com toda a angústia que ela dá e ela não vai conseguir dar aula e ela vai tratar mal os alunos, assim como o médico vai tratar mal os seus pacientes e como o engenheiro vai tratar mal seus peões de obra. Então, a gente tem que pensar nesse cuidado, né, que é muito mais importante a gente dar
o tempo ao tempo, né, e as pessoas terem essa saúde mental. Então, assim, as empresas têm medo de investir. Tem algumas empresas, a gente sabe aí, no mundo afora, que tem, por exemplo, um psicólogo do trabalho ou um psicanalista para atender. Mas o que acontece? Existem duas vias importantes. A primeira que as empresas não colocam porque elas têm medo de assumir que se eu coloquei um psicólogo lá é porque minha empresa causa problemas mentais nas pessoas. Minha empresa causa burnout, minha empresa causa depressão, minha empresa causa suicídio. Então, eles têm esse medo de perder no mercado. Ao invés de dizer, não, você vai escolher entre duas empresas, você escolhe a que te dá psicólogo ou psicanalista, ou você escolhe a que não tem? Deveria ser o contrário, deveria favorecer a que tem, né? E o segundo é o próprio funcionário, né, que tem receio de ir conversar com um psicólogo ou psicanalista na empresa e depois ele ser taxado ali pelos próprios colegas ou até com medo de que o que ele falar chegue ao patrão. Então, ficam receosos de serem atendidos, né? Como acontece nas instituições, por exemplo, de ensino das faculdades, né, universidades, que oferece o tratamento aos funcionários, aos professores e aos alunos, e a maioria tem medo de fazer o tratamento. Nossa, se eles soubessem, né, o que isso é libertador, né? E como melhora a qualidade de vida, todo mundo faria fila, na verdade, lá nos cursos, né, ou nos atendimentos. Agora, Igor, para a gente ir já finalizando o nosso bate-papo, né, como buscar essa saúde mental e qual que é a característica de um sujeito que ele está bem, assim, nessa questão, na parte psicológica dele, na emocional dele? Para estar bem emocionalmente, a gente precisa equilibrar. São duas tríades importantes. A primeira, que é a mais fácil de entender, que é a tríade do que faz o sujeito se tornar um sujeito neurótico, que é a raiva, medo e culpa. É pensar que a gente tem que estar num bom equilíbrio. A gente não pode estar no extremo da culpa, se sentir culpado por ter problemas, por estar em situações que não sabemos lidar. Não podemos ter medo de enfrentar, né? Porque o primeiro passo para ir para uma terapia, para ir buscar um psicanalista, é não ter medo de buscar, né? É o primeiro passo. E a raiva, pensando que o ódio é ruim, o ódio é mal, mas a raiva é necessária, né? É a maneira de colocar para fora o que está se sentindo, as angústias. Quem não coloca a angústia para fora gera transtorno, né? A angústia que não é colocada para fora vira sintoma, né? Vira transtorno. E a outra tríade que é id, ego e superego, né? Ter uma boa self, um bom comportamento interior, se conhecer, se estruturar, ter uma boa imagem de si mesmo, né? Então, ter um bom ego. Bom ego é o quê? É o sujeito que consegue ser autêntico, ser si mesmo, sem precisar ser o que os outros mandam ser, que é a outra demanda, por exemplo, do burnout. O burnout não é só excesso de trabalho. Vou usar o burnout como exemplo. O burnout também é uma cobrança do sujeito ser aquilo que ele não é. Ele tem que, muitas vezes, assumir tarefas, funções pelas quais ele não tem a personalidade para aquilo. E as que ele tem são, muitas vezes, ignoradas. E um superego, que é o saber lidar com os limites, né? Não só os limites das regras, o sinal vermelho eu não posso passar, porque se eu passar eu posso provocar um acidente e matar alguém, assim como os limites de si mesmo, né? Até onde eu posso? Qual é o meu limite? Será que eu aguento um trabalho de 12 horas? Ou eu preciso de um trabalho de 8 horas ou de 6 horas? Será que eu aguento trabalhar numa empresa? Ou eu vou trabalhar como autônomo? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua característica, né? E tem que respeitar isso também, isso tem que ser respeitado. Não vou ser médico ou engenheiro ou advogado porque dá muito dinheiro. Eu posso ser uma outra profissão e também ganhar bem, tá bem estruturado, desde que essa profissão tenha a ver com o meu desejo. Agora, última pergunta, prometo. Nós estamos numa sociedade adoecida? Estamos numa sociedade não saudável.
Eu não gosto de usar muita palavra doença, adoecida, eu não falo isso com meus pacientes. Eu falo, você não está doente, você está precisando de saúde mental, saúde social, né? Saúde de um modo geral, né? Então eu falo que é uma sociedade que não aprendeu a ter saúde. E ter saúde não é estar bem 24 horas. Ter saúde é entender que se hoje eu estou com uma angústia ali porque aconteceu uma situação triste, uma situação pesada que eu não soube lidar, a saúde é você saber respeitar que você pode ficar triste, que você pode ter raiva. Isso é saúde também. E falar assim, eu vou procurar lá o meu psicanalista, eu ia ir lá com ele, eu vou falar tudo que eu estou sentindo. Isso é saúde. Saúde não é só o resultado final, né? Eu brinco muito que eu falo assim, para as pessoas entenderem, vamos lá para o lado dos remédios. Saúde é o sujeito que está com dor de cabeça e busca aspirina. Não é o sujeito que a aspirina curou. Esse que curou é só resultado da boa saúde. A saúde mesmo mental, social, é as pessoas se cuidarem, né? Irem atrás de se cuidar. Só de dar esse primeiro passo de poder falar do que está sentindo já é a saúde, né? Então, eu acho que hoje o que a sociedade precisa, acho que para a gente encerrar, eu acho que falta para as empresas oferecerem aos funcionários tomarem essa iniciativa, para as pessoas, o governo poder oferecer para as pessoas de baixa renda, para as escolas, instituições poderem lidar, para os pais poderem lidar também, para os adolescentes lidarem, para as crianças lidarem, para todo mundo poder lidar com os problemas causados aí, que tiram um pouco a gente da saúde mental. Acho que o mais importante mesmo é as pessoas pensarem, podemos falar do que estamos sentindo. Esse eu acho que é o passo fundamental. Igor, com essa fala super importante sua, quero encerrar o nosso Freudcast e agradecer você por se disponibilizar, abrir um espacinho na sua agenda para falar conosco. Foi muito, mas muito interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, e eu quero agradecer você também, que esteve conosco, né, até esse momento. Tenho certeza que você acabou aprendendo muito sobre saúde mental. E o mais importante é isso que o Igor falou, né? É de entender os nossos limites, buscar ajuda, procurar falar e colocar para fora as nossas angústias, para não virar um sintoma ou um transtorno. Muito obrigada para você que esteve conosco. Semana que vem eu estarei aqui de volta com mais um psicanalista, com mais um assunto muito interessante e que tem sempre o objetivo de trazer algo que vai promover o aprendizado para você e vai melhorar, e tenha a intenção de melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço para você, tchau, tchau.